Salve, salve! Estamos ao vivo! Começando hoje mais uma série de lives, novidade aqui em Conexões Verdadeiras. O pessoal vai chegando aqui, né? Maravilha, maravilha! E eu já vou começar com os recadinhos para a gente já ficar tudo combinado. Oi, Charlene! Olha, já chegou! Recadinhos iniciais aqui do nosso papo. Bom, estamos ao vivo. Se der alguma intermitência, a volta, fica até o final. É sempre legal você trazer papel e caneta para anotar os seus insights, tá bom? E também compartilhar. Mas para o finalzinho, eu vou pedir para vocês justamente tirarem, né, um print, ou vão tirando um print da nossa conversa para depois vocês colocarem nos stories de vocês. E aí fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Pontos importantes, manda aviãozinho para os teus amigos. Por quê? Porque esse tema é um tema interessante e muita gente tem dificuldade, não só esse tema, mas toda vez que você vê aí um conteúdo que pode beneficiar os seus amiguinhos, você fica bem com eles, né? Proporciona esse benefício e se torna mais memorável. Então, mande um aviãozinho. Aliás, se fosse você, já mandava para uns 3 amiguinhos, muito simples, ó, você clica no aviãozinho aqui, escolhe 3 amigos que você acha que vão já se beneficiar, manda para eles poderem entrar com a gente, tá? As lives são sempre interativas. Olha aí, a Silene já está dizendo boa noite. Então, mandem as dúvidas de vocês, as experiências, compartilhem com a gente os insights, o que vier na cabeça de vocês. Eu vou fazendo esse acompanhamento aqui, ó. Cleide também entrou, Lari, a Nanda, que é a convidada, tá bom? Eu vou me apresentar rapidinho, a Fabiana também, o pessoal vai entrando. Digam de onde vocês estão assistindo, que isso é bem legal. Já rolou uns matches aqui, né? A Silene, numa outra live, apareceu uma pessoa em Campo Grande, ela nasceu em Campo Grande e já rolou aí, né, uma conexão. Então isso é muito legal e também nos ajuda a entender o alcance. E dedinho no coração, sim, que a gente gosta, tá? Pra gente saber se tá legal, a gente gosta. Então, dedinho no coração. Bom, para quem está chegando agora, viu alguma recomendação ou recebeu um aviãozinho aí do seu amiguinho, eu sou a Raquel Rodrigues, eu sou especialista em mentor em networking e negócios e o meu foco é ativar a conexão entre pessoas, é mostrar para o empreendedor individual como ele transforma os seus contatos em riqueza, através de 3 pilares que são o autoconhecimento, o relacionamento e a visão de negócio, e com isso haja todo um desenvolvimento para que a gente efetive os nossos objetivos. Afinal de contas, a gente só consegue o que a gente quer através das pessoas. Então aqui é disso que a gente fala, e elevar o nível dos nossos relacionamentos para conexões verdadeiras, tá bom? No link da bio tem o que está disponível hoje em termos de material gratuito, as outras redes, né, todos os links, e também os cursos, né, o que tem hoje, que é a oficina de pitch, e também a mentoria rápida, tá tudo lá, e aí você clica e já recebe todas as informações, beleza? Então vamos para o nosso conteúdo, que a gente tem aqui uma conversa muito gostosa com a Nanda, minha convidada. Já vou deixar ela entrar aqui. E cadê a Nanda? Nandinha. Nanda, Ressurgir Mulher. E assim, também já recomendo que vocês sigam a Nanda, né? O Ressurgir Mulher. Olha lá aí, bem-vinda! Olha a Grazi chegando. Obrigada, boa noite, Raquel. Boa noite, seja Boa bem-vinda. noite Ó, para temos todo pessoa de mundo. Portugal, ó. A Grazi está assistindo de Portugal, né, Grazi? O Ronildo também entrou. Então, o pessoal vai chegando e vamos bater nesse papo. Uhum. A Nanda, então, qual que é a ideia, né? Toda quinta-feira trazer uma pessoa da minha rede de relacionamentos para a gente bater um papo sobre algum assunto que seja, assim, importante para o nosso empreendedorismo, mas também para todas as pessoas que se interessem, né, por esse assunto. A Nanda, ela é psicóloga e mentora de mulheres e ela tem esse trabalho muito focado em auxiliar, né, ajudar as mulheres a tomarem melhores decisões
E aí, conversando com ela, a gente viu que tinha muita sinergia, né? Porque para o empreendedor é um desafio, né? Tomar decisões. Então, já fica aqui o convite para vocês seguirem a Nanda. Depois também né, o nosso papo vai ficar gravado e vocês podem sempre se conectar com ela. Então, Nanda, eu te apresentei rapidamente, mas conta pra gente quem é você, né? Como é que você chegou nessa sua proposta? Tá certo. Vi você aí perguntando de onde as pessoas são. Eu amo dizer que eu sou da Bahia, vim da Bahia e atualmente aqui eu estou em Rondônia, em Porto Velho, na capital, Oh, na região norte. Inclusive estou em outro fuso horário. Aqui agora são 7 horas. oh, delícia. E eu gosto muito dessa região. Se tiver alguém E aí da tá região quente, norte, fala né? aí. Boa noite. E tá quente Demais, também, né? demais. Eu só fico Boa. assim, com blusa assim, porque eu ligo o ar. Mas boa noite, Silene, boa noite todo mundo. Raquel, então, para mim é muito bacana, assim, ver essa conexão, né, que a gente teve e saber, assim, tá conversando ao vivo, saber que seu público partilha desses valores, né, que nós partilhamos também, que são parecidos. E assim, amo quando você fala seus pilares e que você fala no autoconhecimento. Eu fico assim super feliz e realizada. O quanto para mim isso é importante, quanto eu bato nessa tecla também. Mas assim, como é que eu cheguei nessa coisa de decisão, né, Raquel? De ajudar as mulheres, principalmente o público feminino, a se decidir, né? A tomar decisões. Eu não era a pessoa mais indecisa do mundo. Não é essa a minha história. Primeiro, assim, hoje em dia eu sempre digo que se decisões fossem comprimidos, sabe? Tipo, a gente pudesse colocar num potinho de remédio, esse seria o Aqui, melhor ó. remédio que a gente pudesse. Ai, olha aí, o melhor remédio, assim, encapsular, se a gente pudesse encapsular. Um potinho cheio de decisões, mesmo que a gente não saiba quais, mas decidir, Uhum, né? Decisões é o melhor remédio que a gente realmente pode tomar na vida, né? Os rumos. E o que eu faço hoje é justamente isso, é ajudar as mulheres a fazerem suas próprias cápsulas, sabe? A construírem uhum, esse potinho, mais ou menos assim. Então, assim, eu não era a pessoa mais indecisa, porém, quando uma determinada época da minha vida, eu tive a consciência do quão eu era indecisa naquela área e não sabia. Essa área calhou de quando isso aconteceu, quando eu descobri, foi o relacionamento amoroso. E não é uhum, à toa, né, Raquel? O relacionamento com outras pessoas é onde a gente mais se conhece, né? É na conexão com o outro que eu me enxergo, que eu, sei lá, enxergo o que eu não via antes, né? Que vem uhum. meus perrengues e tudo mais. Resultou que, quando eu comecei a namorar, aos 25 anos, com um cara que hoje eu casei, que eu acho, inclusive, uma história ótima, porque do jeito que eu era, nessa indecisa nessa área, foi uma grande evolução, né? Tanto para mim quanto para ele. E o que acontece, Raquel, é que a forma como eu me relacionava, para mim, era normal. Era como eu não via problema nenhum nisso, né? Como Uhum, era essa forma? Eu sempre, isso eu fui perceber depois, para mim era comum. Eu uhum, sempre estava, todas as decisões que eu ia tomar no relacionamento, eu sempre me pautava. Eu pensava antes assim, o que será que. Mas não era consciente, entende? Eu pensava assim, o que uhum, será que ele gostaria que eu dissesse? Sabe? O que uhum, será que para ele seria legal? O que será que ele está esperando que eu diga, meu Deus? Mas não uhum. era consciente, tá? Para mim era, como é que diz, automático. Tudo que eu ia falar e decidir era pautado nisso. Resultado. Isso, eu comecei a perceber isso, mas era de uma forma que eu achava que eu conseguia lidar. Tá travando aí para você? Não, tá Não? normal. Ah, então é a minha internet, sei lá, às vezes você trava, mas eu vou continuar falando. Então, isso não me incomodou tanto, né? Eu comecei a notar isso, mas para mim já era uma forma de me movimentar na vida, era essa de esperar, de ver o que é que as pessoas queriam que eu fosse, ou como me comportasse, e eu automaticamente eu me encaixava, eu era muito boa nisso, sabe assim? Uhum, Acho que ainda sou, né? Tudo na vida tem os pontos positivos e negativos. Eu acho que eu consegui sim. pegar o que tem de bom nisso, né? E continuar. Mas, enfim, era prático para mim, era tranquilo. Só que isso começou a incomodar ele, não fui eu. Isso começou a incomodar Olha, ele, né? que Então foi através interessante. dos olhos dele. Foi através dos olhos dele, é. Ele começou a dizer assim, quando eu hesitava, né? Eu lembro perfeitamente de algumas cenas que eu não falava, ele dizia assim, eu estou perguntando, na verdade, é o que você quer. O que é que, não é o que você acha que eu quero. Ele notou isso.
No Uhum. início eu fiquei, claro, envergonhada. Falei, meu Deus, eu sou assim. Ele disse, não, não é isso, né? É o que você quer, não é o que você acha que eu quero. E eu comecei a ver que isso estava atrapalhando. Só que como eu sou psicóloga e durante o curso nós sempre somos incentivados a fazer o nosso próprio processo terapêutico, né? A ter a nossa psicóloga, claro, a passar por essa Uhum. caminhada que a gente vai trazer às outras pessoas. Eu já tinha isso em mente, então eu já fazia terapia, né? Não parei, continuei, mas foquei nisso, nessa coisa de tomada de decisões, né? Do quanto, onde é que está a raiz disso, de querer agradar o outro, né? E tudo mais. E aí fui vendo na minha história, né? Se eu disser um pouquinho da minha história, o que é que tem, o que é que gerou isso, é assim, minha mãe é dona de uma escola, diretora, dona, educadora. No Uhum. início a gente morava na escola. Então eu Olha, cresci com minha mãe sendo a dona da escola. Então eu tinha que ser exemplo. É a filha da claro. dona da escola. Então eu fui a filha da dona, né? Então Responsa, eu tive responsa. responsa total. Então, assim, desde criança, né, aquela coisa de você ser exemplo, de você ser, né, boazinha e tudo mais. E depois eu fui entendendo que isso não era só da minha história, isso é cultural, né? Essa coisa da Uhum. mulher ter colocado para a mulher ter que agradar, né? Ter que ser aceita. Isso desenvolve o medo na mulher, o medo de ser rejeitada, né? O medo de não ser querida, de não ser amada. Então juntou o útil ao agradável, né? A minha história, que é muito importante para mim, né? Eu sou a mulher que eu sou Claro. hoje porque eu era filha da dona da escola. Tudo tem seus pontos positivos e negativos, mas veio esse lado que eu descobri quando adulta, e quando adulta a gente tem o poder de mudar as coisas, né? A gente busca os Sem caminhos. dúvida. Na minha época, parece que é um tempão atrás, mas na minha época mesmo, não tinha esse acesso à internet dessa forma, né? Eu tinha que cavar mesmo ali com minha terapeuta, né, com minhas psicólogas, até hoje. Eu faço isso com o maior prazer, né? E assim, eu fui crescendo com isso. E hoje eu me sinto apta para ajudar, sabe, Raquel? E é bom eu me identificar com as mulheres e ver o caminho, né? Acho que é algo parecido com o que você sente, com o que você percebe. Mas foi assim a história. Continua, né? Que a história não para. Todo dia a gente tem que tomar decisões, né? Sem Como dúvida, você sem dúvida. postou, né? Desde a hora que a São gente acorda, você mesmo milhares. colocou isso. Estudos mostram, né, que a gente tem aí, em média, 35 mil decisões por dia, e eu acredito num número muito próximo a isso, porque só de pensamentos automáticos são mais de centenas de milhares, né, para quem não pensa. Ó, a Silene diz que conhece parte aí da região do estado de Rondônia, Rosi chegou, José. Olha, Projeto Rede Brasil já esteve com a gente, o projeto aqui numa outra live, Espaço e Produto que é do Paulo, se eu não me engano, e Alphatec, galera, tá chegando, normal, vamos em frente, muito bom. É muito bom a gente bacana. conhecer a história, não é só, ou seja, como é que a gente chegou até aqui, o que, que nos torna legítimos para falar do que a gente fala. Isso é um ponto que eu trago muito para os empreendedores, que é a gente vivenciar aquilo que a gente vende, né? Eu não poderia falar de networking se eu não fosse networker, né? Se eu não me conectasse de fato com as pessoas e desse meu melhor. Então, é muito bom a gente conhecer a história e é muito bom quando a gente reconhece a nossa história. A gente tem essa, né, essa capacidade de ver, fazer esse ligamento de pontos, né? Como Steve Jobs disse, né? A gente olha para trás e aí percebe que, por ser filha da dona da escola, você trilhou todo um caminho e chegou nesse fortalecimento, no seu casamento, e chegou até hoje. E isso faz muito sentido, então eu gosto muito de É conhecer a verdade. história de todo mundo. Eu Mas também. né? Eu adoro. Mas Uhum. vamos lá para, né? A gente tem aqui um roteiro de perguntas, mas, gente, o que vocês quiserem perguntar, esse é o momento. Sempre é uma oportunidade de você tirar a sua dúvida e a gente está aqui para isso. Então, não tem problema nenhum da gente fugir do roteiro para auxiliar vocês, em especial se você estiver com uma decisão difícil aí, e quiser compartilhar com a gente, quem sabe você saia com uma luz, né? Alguma orientação aqui do nosso papo. Bom, por que, Nanda? Por que a gente não consegue decidir? Porque que é difícil, né?
É. Então, Raquel, o que acontece? Decidir, como você falou, a gente tem que decidir, a gente toma decisões desde a hora que acorda, né? O que é que eu vou tomar no café, se é café ou se é suco, qual é a cor da roupa que eu vou vestir. Para algumas pessoas, essas pequenas decisões são simples, são naturais, são automáticas, né? Para outras pessoas, elas podem ser, mesmo as decisões que pareçam mais simples para a maioria, para algumas pessoas elas podem ser extremamente ansiogênicas, geradoras de ansiedade, né? Mesmo que pareçam decisões pequenas para a maioria das pessoas. Imagine as decisões maiores, que envolvem mais pessoas, né? Que são as mais difíceis. Então, isso aí já tem uma coisa de um ponto que eu trago, que explica por que que eu não consigo decidir, por que que é difícil decidir. Primeiro, a dificuldade de decidir tem a ver com a importância que aquilo tem para a minha vida, né? Quanto mais importante é aquela coisa em alguma área da minha vida, mais difícil para mim se torna decidir. Esse é um ponto. Outro ponto, Raquel, é o número de pessoas envolvidas na decisão. Quanto maior o número de pessoas envolvidas, né, na decisão, que podem se beneficiar, ou que podem ter algum malefício, que pode repercutir aquela decisão, mais difícil para mim né, também, do que só decidir algo que tem a ver comigo. Então, são pontos que a gente tem que levar em consideração e também diminuir um pouco a autocobrança, né? Ai, mas por que que eu sou assim? Mas para todo mundo é difícil. Eu não vejo ninguém com essa questão por decidir. É porque as pessoas não falam, né? Mas todo mundo passa por essa dificuldade. Então, assim, o que é que eu coloquei? Que é uma coisa que vem muito, acho que é o que vem mais da dificuldade que nós temos em decidir. Coloquei aqui, medo de errar e autocobrança. O que é que acontece, Raquel? O medo de errar é muito grande quando as decisões envolvem outras pessoas e quando é de uma área que para mim é importante na minha vida. E aí, o perfeccionismo, a gente querer acertar sempre, né? Querer tomar uma decisão que seja 100% certa, que não existe, né? Não existe decisão 100% certa. Toda decisão, ela vai trazer vantagens e desvantagens. Ponto, né? Isso aí a gente tem que levar para qualquer momento, qualquer decisão da nossa vida. Só que o nosso perfeccionismo, né? Muitas vezes também o nosso medo de ser rejeitado, o nosso medo da opinião dos outros, faz com que a gente queira que seja muito certo. Isso gera uma grande ansiedade. Quanto maior a ansiedade, mais aumenta o medo e mais difícil para mim é decidir. Por quê? Porque eu coloco na minha cabeça que eu tenho que decidir, mas eu tenho que tomar a decisão certa, 100% certa, e essa não existe, né? A outra coisa, o que eu digo essa coisa da autocobrança de ser uma decisão 100% certa, eu digo que isso tem a ver um pouco, outros psicólogos também falam, da nossa ideia infantil de que eu posso fazer escolhas que só vão me trazer vantagens. Isso não é real, né? É como se fosse uma ideia imatura mesmo. Que eu vou conseguir tomar uma decisão, que é interessante que eu tome uma decisão só quando eu estiver segura e sem medo, que também não existe, né? Se aquilo me dá medo, tem, né? Não tem, né, gente? Não tem como dizer outra coisa aqui. Se dá medo é para lá que eu vou. É para lá que eu vou, né? É porque tem algo importante que precisa sair aí. E eu só vou saber se eu tomar alguma das decisões, né? Alguma decisão. Então, o perfeccionismo e o medo de errar, eles estouram, assim, como a razão maior, porque é difícil para mim decidir, né? Só que o que é que eu sempre trago para as mulheres, Raquel? É que o medo e a coragem, eles são irmãos, né? Não existe coragem se não tiver o medo. Eles andam juntos. Nós nunca poderíamos experienciar a sensação de coragem, a sensação de impulsividade, se não tivéssemos experienciado o medo antes. Então, eles andam juntos e é com eles mesmo que a gente vai. Quando a gente fala aquela coisa, né? Vai com medo mesmo. Tô com medo, vai com medo mesmo. É assim, né? Não tem outro processo, né? Outro caminho. Inclusive, é até um filme que eu até indico para quem estranha um pouco isso, mas que negócio é esse? A gente sempre tenta sair do medo, né? Fugir do medo. Se eu tô triste, eu não vou decidir porque eu tô triste e tal. Tem um filme, o Divertidamente, que é um desenho, né? Uma animação, mas é um filme para adultos. E que esse filme traz como todos os sentimentos são importantes na nossa vida e nas decisões. A gente não consegue experienciar a alegria se a gente não tiver
experienciado uma profunda tristeza, não faria sentido, né, a alegria sem eu ter experienciado uma profunda tristeza, assim como não faz sentido a coragem e o ímpeto de decidir se eu não estiver vivenciando o medo. Né? Então esse filme é muito interessante, todos você Devem percebe o assistir. medo, né, e a coragem, todos são importantes. Então é mais ou menos por esse caminho aí, Raquel. Você traz mais Legal. alguma coisa que você percebe, né, da sua experiência, que tem a ver também com medo? Você Eu vejo identificou que alguma dessas coisas? é esse ponto de. Eu estava conversando. Na verdade, eu fiz um áudio, né? Eu tenho uma comunidade no Telegram chamada Eu Conduzo Meu Destino. E eu fiz um áudio, aliás, os áudios lá são longos, mas você ouve em 2 vezes, né? 2x, falando sobre o como a gente não foi educado para perder. Então, assim, Total. eu vejo que as pessoas elas têm essa dificuldade de escolher porque elas também não aceitam as perdas. Como você falou, uma escolha traz vantagens e desvantagens. Então, as vantagens podem ser muito Uhum, boas, só que aí fica assim, ah, mas eu perdi a outra parte, ou será que eu vou perder? Então, como nós não fomos educados para isso, a nossa aceitação ao risco também acaba se comprometendo. Então, e aí o medo, como você falou, esse medo acaba extrapolando e as pessoas não saem do lugar, né? Acabam não saindo do demorando lugar, aí para é tomar uma verdade. decisão e tal. Ó, a Ana Lúcia chegou, o Fernando Zemonte, Insight de Luz, a Denise Castro tem que falar porque ela é fã e está em todas as lives, a Solange, deixa eu ver se eu falo certo, Geusania, se eu falei errado, você me desculpe, minha tia Francisca, Guimarães, Luísa, Adrica, também falando a Márcia. Muito bom, gente. Legal que vocês decidiram estar aqui com a gente. Já tomaram uma decisão bacana. Ah, você, né? Então, você falou aí da questão de ser importante. Então, quais são, né, Uhum. no que a gente deve se basear, então, considerar para tomar uma boa decisão na vida? E o que você perguntou agora, Raquel, muitas pessoas me perguntam assim, como é que eu faço? Utilizo essa palavra, né? Como é que eu faço para tomar a melhor decisão? E aí, a primeira coisa que eu pergunto assim, então vamos começar do começo. Quando você fala a melhor decisão, seria a melhor decisão para quem? Vamos olhar isso primeiro, né? Uhum, Então, assim, você está falando da melhor decisão para a sua família, porque é importante, né? A família é um grande pilar, mas é para aquelas pessoas da sua família. É a decisão, você está perguntando a melhor decisão para a sua situação financeira, né? Para a sua necessidade de dinheiro, ou é a melhor decisão, não sei, como era o meu caso, para o seu namorado, para o seu esposo, você está perguntando qual é a melhor decisão para o que as pessoas vão achar de você, né? Como elas vão te uhum, enxergar. Ou você está perguntando a melhor decisão para você, né? Que tem a ver com as suas necessidades, né? Com o que você uhum, acredita naquele momento. E aí é que vem o X da questão, porque veja só, se essa pergunta fosse feita a mim, naquela época que eu disse que eu respondia ao meu namorado o que eu achava que ele queria que eu respondesse, se essa pergunta fosse feita para mim, essa decisão é melhor para quem? E ele chegou até a perguntar para mim, eu estou perguntando várias vezes, né? Eu estou perguntando o que é que você quer. Você uhum, acredita que o que me mobilizou mais na minha terapia foi que eu não sabia. Quando ele me perguntava isso, eu não sabia o que era que eu queria. De fato, sabe? E eu só percebi pelo questionamento dele, porque para mim era um caminho automático. Eu sabia uhum, mais o que iria agradar a ele do que o que eu realmente queria. Então eu precisei entrar profundamente nesse caminho, como você traz do autoconhecimento, de me descobrir, de entender quais são realmente os meus valores, né? Quais são, que é uma coisa que eu trabalho muito, quais são os meus valores negociáveis e inegociáveis, eu não sabia, né? O que é que realmente para mim me impacta na minha vida? Quais são realmente meus objetivos? Quais são as minhas necessidades e desejos? Se eu não reconheço em mim minhas necessidades e desejos, eu não consigo me posicionar para o outro. Eu não me legitimo, eu fico, mas será que eu não estou exagerando? Será que eu não estou exigindo demais, né? Essas coisas, principalmente no relacionamento. Principalmente no Mas eu vou te relacionamento. trazer Aconteceu hoje comigo, Nanda, pegando esse gancho. Eu estava Hum, dando uma mentoria para um consultor hoje, e aí ele perguntou assim para sim. mim: era uma decisão. Ele falou assim: Ah, você acha que se eu prospectar 15 pessoas por mês e converter X% é bom?
eu falei exatamente para ele por isso. Não sei, né? Não sei se é bom. O que que você quer? Porque o que que você quer para você? O que vai te deixar confortável, o que vai fazer bem para sua família? E aí o quanto a sua empresa precisa faturar para proporcionar para você tudo isso que você busca. Então a questão não é o número, né? Quantos eu vou fazer, mas é esse ponto que você traz. E isso é muito difícil. Eu estou trazendo esse exemplo para justamente mostrar para o empreendedor, né? A gente falar do empreendedorismo, né? Falar para as mulheres e homens empreendedores que assistem a gente, Uhum. né? O quão é importante a gente partir realmente do que a gente quer e como a gente, no geral, não sabe o que quer. Não sabe. Parece Não simples, sabe. mas parece a pergunta mais complicada. E aí, o que é que eu digo, Raquel, quando a pessoa pergunta, então, como é que eu faço para tomar a melhor decisão? Quando a gente vai olhar qual é a motivação dessa decisão, né? Se é pela família, se é pelo outro, se é pelo dinheiro e tudo mais. Se a gente percebe que a balança está mais voltada para o lado da motivação, da decisão, por algo que é de fora, automaticamente essa decisão ela já vai sair do rol das melhores decisões, tá? E tudo bem, na vida a gente precisa também, né, tomar decisões que não tem totalmente a ver com a gente, mas a gente precisa ter essa consciência. Se a decisão está muito centrada em algo que não é meu, que é uma necessidade de fora, da família, de dinheiro do parceiro, já sai do rol das melhores decisões, não está entre as melhores. As melhores são realmente aquelas que eu posso me conectar, que eu consigo esse direito, consigo me dar esse direito, né, de me conectar a realmente quem eu sou, a realmente minha essência. E antes disso eu preciso saber quem eu sou, né, qual é a minha essência. Fora isso, é muito mais fácil decidir o que é pautado no outro, como eu decidia, sabe? Fica até um pouco mais tranquilo. Só que chega uma época da vida que algo trava, porque você não está Sim. vivendo, né? Você está vivendo, na verdade, uma desconexão entre três coisas: o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Quando isso começa a desconectar, aí vem outras coisas, né? Como eu senti também, aí vem ansiedade, né? Aí pode vir um momento de depressão, aí pode vir, sei lá, desconexão, desequilíbrio nas áreas da vida. Equilíbrio total não existe, mas pode existir um desequilíbrio muito grande por causa dessa desconexão, Uhum. entende, Raquel? Uhum. Então, o que é que acontece? Eu digo sempre, qual a percentagem da motivação sua e qual a percentagem da motivação que é pelos outros dessa decisão? A gente tem que, pelo menos, sacar um pouco como é que está essa percentagem, sabe? E colocar um pouquinho nesse momento, nossa criança interior, né, sentada, e dizer assim, olha, agora eu sou adulta e agora eu consigo olhar de frente para as vantagens e para as desvantagens dessa decisão, de qualquer decisão, né? Uhum. Posso dar um exemplo aqui? Você quer falar alguma coisa agora? Porque às vezes Pode, eu pode falo falar. muito. Não, pode seguir no Você pode me raciocínio. cortar aí, me interromper. Segue Então, aí, por tá bom. exemplo, um exemplo mais recente que eu tenho aqui. Eu fiz um desafio para decisões amorosas, né? Para mulheres que sentiam que precisavam tomar decisões amorosas e estavam travadas. Foi um desafio de 21 dias. Tem até aluna aqui que eu já vi passar. Aluna do desafio já Legal. terminou. Em um dos momentos do desafio, eu trouxe essa reflexão e essa consciência, né? Ajudei as meninas a ter essa consciência, que é a seguinte: dentro do desafio, assim como dentro de qualquer curso que a gente participa, né? Qualquer aula, existem as pessoas que eu chamo que têm a postura de observadora passiva, tá? Eu vou olhar, vou perceber aquele conhecimento, vou assimilar, e bacana, eu tô Uhum. ali olhando o que é que tá passando, né? No WhatsApp, no Telegram, enfim. E existem as pessoas que têm a outra postura, que eu chamo de realizadoras ativas, né? Até Uhum. lembrei você falou do perfil Da comportamental. ativar. É. É, então, assim, aí o que é que acontece? A gente trouxe isso para a consciência delas. De que forma? Olha, eu quero que vocês percebam qual é o papel que vocês estão exercendo aqui no desafio. É de observadora passiva ou é de realizadora ativa? Tem um dos dois que é melhor? Não. Cada um é melhor para o seu momento, né? Porém, você precisa ter a consciência do que é que cada um desses traz de vantagens e desvantagens. Ah, eu escolhi ser observadora passiva. Então, o que é que vai ter de vantagem? Raquel, vamos lá. Eu não vou precisar usar o meu tempo para realizar tarefas, né? As tarefas do desafio é uma vantagem.
sei lá, eu não vou entrar em conteúdos muito íntimos meus e mexer em coisas que às vezes vão me deixar, né, um pouco bagunçadas. É uma Uhum. vantagem também, né? Não sei, existem várias vantagens que a pessoa vai saber. E quais são as desvantagens de eu ser apenas uma observadora ativa, passiva nesse processo? As desvantagens são, por exemplo, que eu vou demorar um pouco mais de decidir, né, de aprender, de levar as decisões para a minha área amorosa, que era o meu objetivo. Eu vou, por exemplo, não ter a sensação de tarefa cumprida, né, que, por exemplo, que as outras que estão como ativas têm, né, a cada final do dia de fazer a tarefa do desafio. Eu vou também deixar de participar, por exemplo, de estar numa comunidade, ouvir outras mulheres, né, porque quem faz as tarefas está mais conectado e tudo mais. Então, assim, eu trouxe aqui só algumas vantagens e algumas desvantagens. Bacana. Tem essas aí? E aí? Eu olho para elas e eu olho e digo assim, eu banco. Uhum. Decidir é isso, sabe? É clarear as vantagens e desvantagens e dizer, eu banco. Por exemplo, então, assim, houve transformações imensas na vida de várias mulheres. E outras não. Outras era o momento de elas apenas observarem e saberem que aquilo existia, né? Uhum. Mas vou dar um exemplo só tinha uma assistente social trabalhando dentro de um hospital na época de coronavírus e uma médica trabalhando na Argentina na época de coronavírus. Racionalmente, são mulheres que não teriam disponibilidade para estar fazendo tarefas de um desafio voltado para realizações amorosas naquele momento, ok? Sim, claro. Racionalmente, é difícil conciliar, né? Sim. Uhum. Então, isso veio à consciência delas, elas olharam, mas elas queriam muito, né, aquele momento, estar com decisões amorosas naquele momento. Era importante também para elas, mas era preciso contrabalancear, né? Era preciso decidir. E elas olharam e viram, olha, o que dá para mim é isso, é ser observadora passiva, e o momento é esse, e eu vou bancar, atrasar a parte da minha vida amorosa nesse momento. Por outro lado, eu estou ganhando, né, em conhecimento e tudo mais. Então é Sim, você sim. fazer, mas fazer sabendo e percebendo que você banca as vantagens e as desvantagens, sabe? Eu acho Sim. que é muito isso. O que é que eu É, devo me assim como, pautar? exato, ou seja, a gente deve se pautar no que a gente quer de verdade, né? Ou Uhum. seja, começar se perguntando se né, essa decisão ela tem que ser melhor para quem, né? Para Exatamente, quem, justamente, para quem, ou seja, e acolher, né, o nosso momento e a nossa capacidade. Né? Eu acho que às vezes a gente subestima a nossa capacidade, ou seja, a gente pode muito mais do que a gente acredita, e às vezes a gente não tem capacidade. E a gente precisa se capacitar. com Então, não certeza. ter a capacidade não é um problema. Na verdade, é um direcionamento. Se eu não tenho a capacidade, eu vou e me capacito. Por isso que se chama, né? Isso. Não é um demérito você não ter o conhecimento, não ter o momento. E também, Ananda, eu vejo assim, a nossa sociedade, além de não ter educação para perda, teve sim uma educação para culpa. Você fez errado, Principalmente as mulheres. você, né? Não, vou falar no geral, né? Não vou, né, Geral. mas assim, como indivíduos, Uhum. você não fez a lição, você isso, você aquilo. Então, também percebo que muita dificuldade da gente escolher é essa culpa que a gente já sente antecipadamente de algo que não aconteceu ainda, né? E já se cobra, como você falou, essa autocobrança, né? Já se cobra de algo que também não aconteceu, pensando que pode dar errado, enfim, você já se culpa ali antes de dar o primeiro passo. E agora, se é importante para você e vai ser uma coisa boa para sua vida, os problemas vão existir, os riscos existem, né? A certeza não existe, né? Ou seja, qual a garantia? Não tem garantia de nada. Tem garantia de que você vai fazer o seu melhor e vai buscar um caminho e a partir do momento que você decidiu, vai e faça aquilo lá. Porque às vezes a pessoa decide e volta atrás também. Agora eu vou. Não, E agora eu não vou. assim, Agora muda de uma ideia, né? coisa Começa a muda pensar de em outras ideia. decisões. Uma coisa sempre certa, Raquel, o que você disse, independente do resultado, sempre vão existir aprendizados. E eu não, depois de uma decisão, mesmo que as desvantagens sejam maiores depois, eu nunca vou sair a mesma pessoa, sabe?
isso é um passo imenso, tá? Você decidir com medo mesmo, você topar as desvantagens. E assim, E você agora, falou sobre a questão, diga, pode falar. Não, fala aí, pode falar. é que você falou sobre a questão da ansiedade, né? O quanto isso, essa coisa de se culpar por querer fazer tudo certo, o quanto isso eleva a ansiedade. E uma coisa que é interessante de a gente fazer, que é simples, mas dá certo a gente fazer muitas vezes, é pensar assim, qual é o pior que pode acontecer? Lá em casa, a minha família, eles mesmos já fazem essa pergunta. Porque eles já falam isso. Quando alguém vem me dizer, mas eu tô assim, assim, assim. Mas vamos lá, vamos imaginar que o pior acontece. O pior, a tragédia do mundo inteiro dessa sua decisão. Qual é? A pior tragédia. Geralmente, quando a pessoa vai ver, não é tragédia, né? Na verdade, nosso pensamento é catastrófico. Mas quando você vai colocar na realidade, não tem nem como acontecer aquela tragédia horrível. Eu imaginaria, sabe? Quando você coloca na realidade, já começa daí. Outra coisa, vamos ver o que aqui de real pode acontecer, de pior, de real, tá? Vamos só baseado na realidade. E às vezes outra pessoa te ajuda, né? Porque o seu pensamento, às vezes, sozinha é catastrófico. Normal, são os pensamentos automáticos, como você disse. Aí outra pessoa, às vezes, ajuda a lhe colocar no chão e entender, mas isso não dá, isso nunca vai acontecer, né? Isso não dá. Fora de cogitação. Mas esse outro pior, que realmente pode, que é real, que pode acontecer, e aí? Como é que eu conseguiria sobreviver a isso? Como é que eu lidaria? Já aconteceu alguma vez na minha vida alguma situação parecida com essa, onde esse pior, né, aconteceu? O pior seria eu ficar sem grana, o pior seria eu ficar triste, deprimido. Já aconteceu algo parecido? Já passou por uma situação que foi parecida? E aí? Como é que você saiu disso? Eu procurei amigos, a minha família me ajudou. Também foi aí quando eu vi que eu estava no final do fundo do poço. Então, a sua vida, o seu repertório já te dá muito do que você pode decidir, do que você banca. A gente é que não Uhum. sabe, sabe? A gente é que não busca saber. Por A gente isso, não de novo, acredita, né? não acredita. Não acredita. Justamente. Eu conheço essa técnica, né, como uma técnica do pior eu conheço como uma técnica do e daí. E daí? Ah, Ó, que bom. esse eu escolho, né? Esse eu escolho, sei lá, lançar tal produto e não dá certo. Eu começo a perguntar, e daí que não deu certo? Ah, mas não deu certo e aí eu não vendi tudo que eu queria. E daí que você não vendeu tudo que você queria? E daí que eu não O que é que vendi, vai não tive acontecer? dinheiro? E o que que vai acontecer? E aí você vai se perguntando, e daí, e daí, e daí? E vai chegando nessas mesmas, vamos dizer assim, propostas. Ah, e daí que eu Isso, vou começar de novo, e daí que eu vou lançar outro produto, e daí que. Aí, beleza, vamos aí. isso. Né? Então, é um Já vou jeito mudar a palavra, leve, né? minha família. Ah, eu gosto Vou dizer desse mais o daí. pior. E daí que já mudou. E daí? E daí? E daí que você não vendeu? Mas aí eu não vou ter dinheiro para pagar os boletos. E daí que você não vai ter dinheiro para pagar os boletos? Ah, mas e daí? E daí? E É, vai indo e até você esgotar, né? Até chegar no pior que poderia acontecer. E que ao fazer esse poderia acontecer. exercício, você já vai se liberando de um monte de crenças, né? Porque vai se Muitas divertindo, vamos dizer crenças. assim. Vai Vai se ficando mais leve, divertindo. né? Vai ficando mais leve. Inclusive, quantas vezes a gente já ficou sem pagar boleto, né? Todo mundo. Então, você percebe que na sua história você já viveu aquilo e não foi uma catástrofe, né? Foi Exato, ruim, né? gente. Mas existem outras maneiras, né? Então, Exato. Eu já nesse falhei mergulho empresa, já mesmo. tive oficial de justiça batendo na minha porta, querendo levar meus bens, sabe assim? E não morri, não faltou nada, tô aqui, né? Continuei firme. Então é isso, né? Foi É ruim a pra mesma que a caramba, gente né? foi chato, gente. Mas passou, né? Aliás, Você ele viveu. bateu na porta, eu estava nos Estados Unidos, né? A primeira vez. Estava Que bom. viajando a trabalho, então não recebi, né? Mas da segunda vez a pessoa me questionou, veio buscar meu carro. E eu já tinha vendido o carro. E a pessoa falou assim: Mas você não podia ter vendido o carro? Eu falei: Como não? O carro é meu, estava no meu nome. Não tinha nenhuma questão pendente, eu vendi. E eu falei: Eu nem sei onde está, viu? Se você quiser procurar. Então, então é o que você falou. Muitas vezes a nossa mente ela projeta, né, todo um cenário e, né, e na inteligência emocional a gente entende isso, né, muito. Que tudo que a gente projeta na nossa mente a gente sente. Então, quando eu tô projetando um cenário ruim, eu estou trazendo todas as emoções ruins que eu conheço para o agora. E aí eu vou me cerceando e tal. E quando
eu né, me coloco em ação, eu tiro um pouco disso, né? E quando eu penso, por isso que as pessoas falam assim, você tem que pensar positivo. Não é papo motivacional. Muitas vezes é o que você precisa. Você precisa criar um cenário na tua cabeça de sucesso, de conquista, de força de vontade, porque as emoções positivas relacionadas a isso, né? Ou seja, essa energia é Uhum. uma forma da gente captar ela em nós, né? Não é, mas claro que você tem que agir, né? Só ficar pensando, sentar aqui, meditar e falar, venha milhões de reais, Isso. né? Venha números da Mega Sena, né? Assim não vai rolar. Tipo E isso. eu acho engraçado, Raquel, justamente isso eu acho engraçado porque, veja só, quando a gente fala sobre essa coisa do pensar outro cenário, pensar em vez de pensar só o pior cenário, pensar também no melhor cenário, que muita gente diz, mas isso é papo motivacional, né? Autoajuda, pensar coisa positiva. Mas veja só, os dois cenários não são possíveis? Não é Sim, possível o pior, né? E não é possível o melhor. Por que a gente só se centra no pior? Eles não têm a mesma, né, 50-50? Então não é irreal, sabe? E o não. que você está trazendo das emoções é realmente isso. O cérebro ele não entende que a gente está pensando alguma coisa que ainda não aconteceu. Quando a gente pensa, ele acha que está acontecendo. É quando, né, quando eu assisto um filme, que eu estou vendo o filme, e eu fico triste pelo personagem, eu choro, posso chorar, tá acontecendo aquilo? Não tá, mas o cérebro não entende. Então, se eu adianto pensando só no pior cenário, eu vou viver agora as sensações do pior cenário, né? Medo, ansiedade, Exatamente. tristeza, tudo. E se, como você fala, e se eu penso, imagino o melhor cenário, que é possível também, eu também vou viver as sensações do melhor cenário, né? Que é a esperança, a alegria. E quais dessas sensações vão me ajudar a tomar a atitude agora? Com certeza são as outras, é a do melhor cenário, né? Não preciso esquecer totalmente a do pior cenário, mas eu posso saber que eu posso lidar com elas, que eu já vivi outras coisas parecidas, né? Então dá pra gente Se preparar associar aí, melhor, né? Ou se seja, eu preparar tenho a melhor. decisão e eu vou me preparar. Agora, quando a gente tem dificuldade de. Você, né, falou da questão do perfil um pouquinho, né, do observadora passiva, da realizadora ativa, esse é um ponto, né, que a gente traz, mas quando a pessoa tem muita dificuldade para decidir, assim, quais são as coisas ruins que acontecem na vida quando a gente não consegue decidir. Aí o que de ruim, de fato, de desvantagem pode acontecer? Uhum. Esses malefícios, Raquel, às vezes a pessoa já vive, mas ela acostuma, né? Ela não percebe muito. E, como eu disse, em determinados momentos da vida, em determinada área da vida, aquilo pode dar um nó. Por exemplo, essa grande dificuldade de decidir pode trazer, geralmente traz, né? Também a dificuldade de dizer não e a facilidade de ser prejudicado, né? É como Uhum. se quando a gente entra para o mundo das mulheres, especificamente, são as mulheres que têm maior chance de passarem por relações abusivas, seja no trabalho, né? A partir de um colega, de um chefe, não é abuso sexual, não, é relações mesmo, que a pessoa abusa da sua boa O vontade, né? assédio moral, É, né? Abuso de o outras assédio mulheres também, moral, né? de outras mulheres também, justamente. Então, essa dificuldade de decidir pode trazer muito isso, né? A dificuldade de dizer não, a dificuldade de me posicionar dentro das relações, na relação amorosa, me posicionar no trabalho, né? Nas relações de trabalho, nas relações de amizade. Pode levar também a questão de eu sempre estar centrada no outro, né? A dificuldade de decidir, eu olho muito o olhar do outro sobre mim, me preocupar demais com a opinião do outro, e ser muito levada pela manada. E quando eu Uhum. percebo, eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Tem algo me incomodando e eu nem sei. Né? É porque eu não decidi antes, né? Não consegui me posicionar antes. Meu Deus, onde é que eu estou? Quem sou eu? Então, Uhum. quanto mais a gente percebe que tem essa dificuldade de decidir e a gente não olha para isso, né, para se conhecer mesmo, para se descobrir, para ir lá no fundo e perceber, né, o que é que eu tenho de bacana, o que é que eu tenho de difícil, quais são os meus valores e tudo mais, eu vou sendo levado. E tem algumas pessoas que percebem isso aos 60, mais de 60, nunca é tarde, né? Nunca é Uhum. tarde. Mas quanto mais cedo, com tantas coisas que a gente tem hoje, né? Internet, as pessoas profissionais, leituras, tudo mais, quanto mais cedo, né, melhor para a gente galgando boas decisões ao longo da vida. Tem também, Raquel, outro malefício que é
é como eu digo que a autoestima da gente fica mitigada com essa dificuldade de tomar decisão, né? Aquilo Uhum. vai minando a autoestima, né? Porque vai ser a decisão do outro, é o que outra pessoa escolheu, de repente eu estou perdida, né? Aquilo Uhum. mitiga. E fora também a questão das complicações, dos problemas emocionais mesmo, e psicológicos. Porque se eu não decido, eu tenho alguma coisa dentro de mim, não entendo o que eu, às vezes sei, mas não consigo colocar para fora, não consigo decidir. Aí vem aquela quebra que eu falei, a quebra entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Tá tudo diferente. Então isso é uma abertura para questões psicológicas, emocionais, né, que reverberam em todos os ambientes que eu vivo, trabalho, família, tudo mais. Legal. Inclusive, é uma citação de Gandhi, Mahatma Gandhi, né? Ele tem uma frase que diz que a verdadeira felicidade é quando o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço estão em harmonia. Hum, Se você sim, não conhece a frase, eu te mando depois, que ele fala ah, exatamente eu quero. isso. E essa é Olha, aí que a gente alcança a verdadeira felicidade. Então, para mim, faz todo sentido. verdade. Agora, a gente falou aqui dos impeditivos, muitas vezes, né, da tomada de decisão, que tem a ver com a questão de medos, né, da falta também de um autoconhecimento, da falta da gente entender o que a gente quer da Uhum, vida. A gente falou aqui do que acontece quando a gente não decide, né, possibilidades de coisas. Então, é possível que você esteja até com uma dor de estômago agora, porque você não decidiu alguma coisa importante, né? Então, dores de cabeça, tensões, né? Não só ansiedade, mas dores físicas também podem acontecer físicas, é. desse estímulo Uhum, emocional. Então, a gente falou sobre isso. Ah, também a Nanda já trouxe esse ponto, né, de como você começa a desfazer esse nó, né, já trouxe aí um pouquinho para a gente, mas como é que a gente então constrói aí um sistema, né, ou que fases a gente deve considerar para realmente a gente buscar uma decisão que nos deixe confortável e que faça com que a gente realize, porque às vezes a gente toma a decisão, mas não faz, né? Então, além de tomar a uhum. decisão, que a gente fique bem com ela, independente se ela é a melhor ou não sei o quê, mas que a gente se sinta confortável com ela. Isso, Raquel, o que acontece? Tudo o que vai favorecer o nosso conhecimento de quem eu sou, né? E de como eu me comporto, qual é a forma de eu me comportar em cada situação, vai me ajudar. Por exemplo, eu estar entre pessoas que eu me identifico, né? Que eu partilho valores. Isso é importante para me ajudar a decidir, né? Eu me reconhecer, eu espelhar no outro. O outro tem essa função, né? Dos nossos relacionamentos, Uhum. principalmente quando a gente está perdido. Então, me espelhar, uma questão que eu trago muito também é que é o contrário dessa coisa de querer ser perfeito 100% certo, que é sim expor, primeiro reconhecer para nós mesmos nossa vulnerabilidade, né? E expor para pessoas que a gente percebe que são importantes e que são de confiança na nossa vida. Isso ajuda Uhum. demais no processo, né, de tomada de decisão, no processo de fortalecimento. Você perceber que alguém está do seu lado, mesmo se não der o resultado que você queria, é transformador, sabe? Então, assim, essas Uhum. pessoas existem, mas às vezes a gente fica com tanto medo de falar do nosso medo, da nossa vulnerabilidade, que a gente não localiza elas. Mas elas estão ali. Então, reconhecer essas pessoas, né, que a gente chama da nossa rede mesmo, da nossa rede de apoio, reconhecer onde estão essas pessoas. Buscar também conhecimento, né? A gente busca conhecimento na internet, a gente busca leituras, a gente buscar também como é que foram as experiências de decisões ao longo da minha vida, né? Onde é Uhum. que, o que é que eu banquei, o que é que para mim foi difícil, mas eu consegui bancar, já é uma chave, né, para você Uhum. olhar, né? O que é que para mim foi difícil, parecia muito bom, mas eu vi que eu não banco. Então, não é porque o outro diz, ah, mas você tem que ir. Não, não é assim não. Não, eu já passei por experiência, eu vi que para mim não dá. Meu limite é Uhum. esse, sabe? Reconhecer seus limites. Então, tudo isso é o que ajuda a você ir para a direção que tem mais a ver com você. Então, tem menos chance de você voltar atrás, sabe? Então, tem menos chance de você demorar mais de decidir, se você tem apoio, se você está conectado, né, com você mesmo, se você lembra quais foram as outras situações em que você viveu, e que você bancou, não bancou,
sabe? E aceitar se bancar, se não bancar, é você. A sua potência está nisso, né? Ninguém é igual. Isso é bacana. Então, são coisinhas assim que ajudam no Muito processo. bom. Eu sinto, assim, acho que é importante mesmo, arte não, né? Acredito que é importante, Nanda, esse Uhum, autoconhecimento, porque, e isso que você trouxe de a gente conhecer como a gente, assim, fazer uma avaliação de como a gente já decidiu coisas na vida, né? Então, como é que a gente decidiu o que estudar, por exemplo, fazer de faculdade, o carro que a gente decidiu, cônjuge, né? Ou seja, o que eu vi naquela pessoa para querer, né, levar ela para casa e construir uma família com essa pessoa. Então, tem, né, começar a entender qual é o processo, eu acho importante, e fazer esse mapeamento para a gente ter leveza. Eu, por exemplo, né, eu tenho como perfil, eu sou uma pessoa muito analítica. As pessoas acham que não, né? Enfim, a, talvez tendam a pensar que eu sou mais social, porque estou, né, entre pessoas, mas eu sou uma pessoa muito analítica. Então, para eu tomar uma decisão, eu preciso que eu já sei alguns passos que funcionam para mim e me deixam mais confortável, como você falou, né, com esses pontos. Ou seja, eu preciso reunir as informações, às vezes eu preciso compartilhar mesmo com alguém, eu preciso de recomendação. Então, eu vou comprar uma coisa, eu pergunto para as pessoas que eu sei que compraram, como enfim, se elas gostaram, onde que elas compraram, né? Então, a rede de relacionamento, não só a rede de apoio, ajuda muito nisso. Então, eu preciso reunir essas informações. O que eu tenho que tomar cuidado é para não demorar demais na análise e não perder um determinado time, não perder um benefício. Mas ao entender que eu lido assim melhor, minha cabeça funciona assim melhor, eu acolho o meu processo e tenho consciência, né? Então, ontem, por exemplo, eu estava comprando um produto online, eu fiquei 1h30 vendo as opções e fazendo os comparativos. E aí eu falei, cara, já foi 1h30, agora você já tem todas as informações, agora decide. Decide o que você vai fazer. E aí até já chegou o produto, já testei. Então, conhecer mesmo nosso perfil. E se a gente não sabe qual é ele, buscar, né, um profissional, por exemplo, uma psicóloga, né, no caso, uma mentora, ou, enfim, terapeutas, para a gente começar a ter esses indícios, né? A gente poder mapear isso para facilitar os nossos processos, né? E não só, além desses medos e autocobrança que você trouxe, podem ter outros impeditivos, né, que vale a pena uhum, investigar. Porém, o mais importante que eu vejo é não paralisar, né? A gente conseguir isso. caminhar, conseguir lidar com as situações e não fechar os olhos para elas. Do tipo, vou empurrar isso aqui para baixo do tapete. Eu acredito que uma hora a conta chega, o boleto vem com juros, quando a Uhum, gente é empurra verdade. para debaixo do tapete. Qual a Isso sua que você falou, experiência? Raquel, sobre o perfil, sobre como é importante a gente perceber qual é o nosso perfil mesmo, né? Como pessoa, no perfil na hora de decidir. E é interessante também, porque quando a gente começa a perceber nosso perfil, a gente também começa a aprender qual é o perfil dos outros. Então é legal você saber o perfil, por exemplo, Uhum, do seu companheiro, né? Da sua colega de trabalho, do seu chefe, você entender, você compreende, você vai compreender melhor eles. E outra coisa, um perfil diferente do seu pode te ajudar muito. Só que você tendo consciência que é o perfil daquela pessoa, que é diferente, e ela pode ampliar sua visão. Não é que você tem que dizer, tá vendo como ela faz? Olha como ela é diferente de mim, uhum, olha como ela consegue decidir rápido, eu tenho que fazer. Não é isso. Mas é você pensar, eu faço muito isso nas sessões, que é você pensar, alguém que se comporta e pensa completamente diferente de você nessa situação, como é que essa pessoa faria? E alguém que você admira, que você acha bacana, mas que é uhum, diferente, que tem um perfil, como é que a pessoa faria? Então, isso pode te inspirar um pouco. Você não vai fazer igual, mas isso vai te tirar um pouquinho da caixinha e ver que tem outras possibilidades, sabe? É uma coisa uhum. bacana. E outra coisa que você disse aí que eu não falei, mas que é tudo, que a melhor forma é decidindo. Não tem como. Não tem outra forma, né? Não é, tipo, Não não tem outro é, caminho. Não tem. não A tem gente outro só. caminho. Não tem outro É, caminho. eu digo o seguinte, por exemplo, quando eu fico chateada com alguma coisa que uma pessoa me fez, por exemplo, que tem a ver comigo, né? Ou seja, a pessoa fez e eu fiquei chateada, eu vejo que eu sempre tenho dois caminhos. Ou eu me expresso e falo para a pessoa que ela me chateou e quero, né, conversar sobre isso,
ou eu simplesmente esqueço e esqueço de verdade, pronto e acabou. Então, criar alguns sistemas também de decisão Uhum, como sim. esse e ficar bem com isso, do tipo, eu até esqueço mesmo, depois a pessoa lembra, às vezes até vem pedir desculpas, sei lá, ela sente algo que, sei lá, pisou na bola, e aí eu falo, nossa, do que, né? Pelo que você está falando? Porque já foi para mim, já liberou, já decidi que esse estresse eu não quero ter na minha vida, essa preocupação, essa energia ruim. Então, algumas coisas que eu acho que são importantes, que tem a ver com os valores que você trouxe bem no começo da nossa conversa, né? Ou seja, o que é importante para mim? É importante para mim viver bem ou é importante para mim ficar remoendo coisas na mente que vão mais me Uhum, atrapalhar? Então, eu acho que é todo esse processo, né, para a gente poder tomar decisões pessoais e profissionais é super importante. E para você que está assistindo, vai ver depois o replay, veja como assim, o processo ele é simples, né? Um processo simples. Agora ele não é fácil justamente por todos esses contextos, então busque, né, fazer uma reflexão, tente fazer sozinho, e se você não conseguir por algum motivo, leve para sua rede, converse com essas pessoas e dependendo da situação, conversar com um profissional, né, Nanda? uhum, isso, é verdade. Porque tem aquela coisa, Raquel, de como você disse, né? Às vezes a gente se pautar de muito material, né? Das opiniões das pessoas, estudar, relembrar como é que foi no processo de decisão e paralisar. E aí eu sempre trago, né? Como é que você aprendeu a andar de bicicleta, por exemplo? Seu pai disse, olha, você vai botar o pedal, pegar em cima, você não pode, se você for muito pro lado, vai cair. Aí você pega, segura, aqui é o freio, aí você escutou ele falar e aí pronto, você aprendeu a andar de bicicleta? Não. Você teve que ir lá para a bicicleta, né? Cair, desequilibrar, e você, aí quando você caiu, você viu, se eu botar a mão muito para cá, né, no guidão, eu vou cair. Então não foi só com as informações que seu pai te deu. Quando você foi aprender a dirigir, o cara da autoescola falou, você faz isso e isso, aí você, pronto, já sei dirigir. Não, você teve que ir, dirigir, né? Sei lá, brecar, o carro morrer, teve que passar aquilo tudo para você entender. Hoje não é automático dirigir, né? Sim. O processo de Uhum. É isso aí. coisa, me ligaram aqui. Voltou. Você falou quanto mais a gente Me decide, ouvem? Ah, tá, voltou. estou te É. ouvindo. E então, assim, eu estava Sim, falando que sim. quanto mais, né? Quanto mais decisões, melhor, né? Então, assim, e outra coisa, não é só decidir, mas colocar consciência na decisão. Então, você se sente muito indeciso, é muito indecisa, começa a colocar consciência desde a hora que você acorda. Vou escolher suco ou café, suco ou café. Bom, café eu fico mais agitada, né? Um pouco. Suco eu gosto mais porque tem o açúcar, mas eu tô querendo deixar de tomar açúcar. Ai, meu Deus, quanta coisa. Café, pronto, decida. Café, pronto. E aí você vai e aí, com consciência, você vai ver o que é que gerou o café ali naquele dia hoje. Eu fiquei mais ativa. Ah, mas eu gosto um pouco do açúcar, mas estou tentando deixar de comer açúcar, eu vou comer um pouquinho depois. Então, assim, vai colocando consciência nas decisões, sabe? E você vai Boa. até se parabenizando, porque você vê o quanto de decisão que você consegue tomar durante o dia. Tirar muito isso. Ah, eu sou indeciso. Ninguém é, né? Uma coisa só, né, Raquel? Nós passamos Exato. por processos, por períodos, podemos mudar, né, a todo momento, enfim. É vivendo mesmo, fazendo, aprendendo e Muito bom. decidindo. A Denise falou muito joelho ralado. Deu risada. Bom, pessoal, a gente está chegando no final, passou muito rápido. Espero que vocês tenham anotado aí as informações, Muito, já né? ralar muito joelho no chão. Ralar muito joelho. A Nanda trouxe aqui, né, as questões que nos impedem, formas de a gente olhar para o nosso perfil, para a gente acolher e esse passo a passo de como você pode, né, construir melhor as suas decisões e a importância de decidir. Considerações finais, Nanda, para a gente poder encerrar, né, antes que o cronômetro aqui comece a contar. Eu acho que é isso, Raquel, se cobrar menos, sabe? Perceber quantas decisões você já tomou ao longo da sua vida para chegar aqui, quantas pessoas você já impactou, né, da sua família, nem que seja seu filho, né, uma das coisas maiores da vida. Então, assim, se dar crédito e perceber o quanto você acerta, sabe? A partir Uhum, daí, você começar a olhar para outros lados, a olhar para os seus nós, agora com mais leveza, sabe? Porque todo mundo muito pode, bom. todo mundo.
É isso aí, a gente olha pouco para aquilo que a gente acerta, né? Como você falou, está muito É, pegado no negativo, no cenário ruim, e pouco isso, comemora o que a gente já fez de bom, né? E pensa no que a gente fez para aquilo ser bom e isso. acaba deixando passar. Então, muito legal. Espero que vocês consigam aí ter esse caminho, né? Busquem aí essas formas de vocês decidirem. Se vocês estão emperrados, buscar realmente como lidar com isso de uma forma muito mais leve, com todos esses conhecimentos. Convido mais uma vez para vocês seguirem a Nanda, Ressurgir Mulher, certo? Né? Ressurgir Isso. Mulher, tá? O nosso papo vai ficar gravado no IGTV, depois eu coloco lá no YouTube. E sempre que vocês tiverem se vocês quiserem trocar com a gente fora, né? Manda um inbox, manda agora pra gente um direct falando o que vocês sentiram, né? O que vocês estão com dificuldade, nós estamos aqui para servir vocês, tá bom? E tirem uma foto nossa, um print, né? Vamos dar um sorrisão aqui, printem a nossa Ah, tela, é. compartilhem nos stories, marquem a gente para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam, de fato, se beneficiar praticando, entendendo ou mesmo buscando a gente para um papo que estamos sempre à disposição. Então, sorrisão agora, quero ver os prints. Sorria. Sorria, bota lá nos stories, coloca o que vocês foi mais legal, o que vocês chamou mais atenção desse papo. E já, se quiser, já manda um direct pra gente também dizendo o que foi mais interessante de tudo isso. E lembrem que nós estamos aqui para contribuir com os momentos de vocês. Não sofram sozinhos se vocês podem ter É apoio de verdade. pessoas que estão, né, com essa vontade, né? A gente tem muita vontade de que vocês tenham sempre muito sucesso e muitas conquistas. Nanda, gratidão por participar Verdade. comigo. Foi Ah, uma delícia obrigada, de amei. papo. Eu Adorei, também também amei. amei ouvir suas perguntas, suas colocações, adoro. Sempre amplia, né? O É leque da muito gente, amei. rico, é uma troca. Inclusive, inclusive, eu quero convidar minhas alunas, as que estão aqui, a seguirem você também, né? A gente aprender cada vez mais sobre conexões, sobre empreendedorismo, network, tudo isso. Convido também seus seguidores a conhecerem minha página, né? Tem homens também que Sim, acompanham a gente, apesar de eu falar claro. especificamente para mulheres, os homens também acompanham bastante, chamam as esposas, mostram as coisas da Exatamente, é o que eu página. ia falar. Então tá todo mundo Exatamente. convidado. Muito bom, Obrigada, muito bom. Raquel. A gente Obrigada vai mesmo. seguir aqui com. Eu que agradeço. E a gente vai seguir aqui com essa série de lives. Outubro está super especial, mas vão acompanhando nas redes aqui que vocês vão ter todas as informações e muito conteúdo bacana. Muitas pessoas especiais, né? Como a Nanda. Aliás, todos nós somos especiais, né, gente? Então, mas vamos trazer e vamos nos unir, né, nessa grande comunidade de pessoas, né, que estão a fim de fazer acontecer e pessoas mais decididas, hein? Hashtag eu decido, hein? Eu Hashtag eu decido. decido aí é uma boa hashtag para vocês Gostei. também marcarem nos stories. Já usa, eu decido. É, eu decido. Sou decidida, né, para o seu público de mulheres, sou decidida, eu Aham, decido. verdade. E vamos bancar a nossa vida, porque ela é um presente para a gente de várias formas. Beleza? Francisca, minha tia, né, tá agradecendo. Obrigada pelas dicas, vamos tomar Legal. decisões. Olha só que legal. Denise também está agradecendo. Luiz também agradeceu. É isso aí, pessoal. Agora é partir para ação, tá bom? E Pra precisando de situação. um apoio, estamos aqui para ajudar vocês, Estamos aqui. beleza? Uma ótima noite para vocês. Nanda, mais uma vez, gratidão. A gente segue aqui conectadas e até semana Sim. que vem, tá bom, galera? Beijo, beijo e fiquem bem, Tchau, né? Raquel. Tchau, todo mundo. Tchauzinho, tchau, tchau. Tchau.